Segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Começa agora aqui no Record News para todo o Brasil, o Inova 360. Nós somos apaixonados por inovação e tecnologia. E hoje, nessa segunda-feira, trouxemos conteúdos imperdíveis para você. Vem comigo. Estou agora com o Reinaldo, que trabalha numa grande organização. Na verdade, né, Reinaldo, uma das organizações mais tradicionais, posso falar até do mundo, que é a GE. Bem-vindo aqui ao programa. Conta para nós, Reinaldo, quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia na hora de contratar um parceiro de tecnologia? Quando a gente avalia um parceiro de tecnologia, nós prezamos por algumas grandes questões, como, por exemplo, capilaridade dentro de todas as regiões, se é um player global ou um player local, se ele é um player que tem uma tecnologia e ele tem o expertise dessa tecnologia, ou se é um player que me atende com uma carteira um pouco mais heterogênea, e ele consegue também, né, o tempo de resposta, o nível dos profissionais. Muitas vezes até a questão custo fica em segundo plano numa situação dessa, dependendo do conjunto de qualidades que esse fornecedor ele possa trazer para a empresa, para o processo. Agora, uma pergunta que eu acho que na verdade é uma dúvida que muita gente que está em casa assistindo tem. A já é uma empresa global, líder mundial no seu segmento, principalmente na parte do health, né? Acho que vocês têm contribuído aí para cada dia a gente viver mais, né? E no Brasil, nós temos empresas nacionais que atendem essas expectativas? Os players do Brasil estão qualificados, comparando com o resto do mundo? Como você vê isso? Hoje nós temos duas situações muito antagônicas. Eu tenho players extremamente qualificados, com tecnologia muitas vezes proprietária, que são players estratégicos em determinados fatores de um processo de transformação digital, e eu tenho players que me dão uma segurança por já trabalharem ao redor do mundo com a GE, por já serem parceiros de longa data que trabalham com outras soluções conosco. Então, o que acaba acontecendo é um mix. A gente, num geral, acaba priorizando aquele fornecedor que ele tem uma maior qualificação, mas eu nunca posso deixar de lado essa questão de se é um player local ou global. Tá certo, eu te agradeço e até a próxima. Obrigado, até a próxima. A gente está chegando agora no final do ano e o Marcos deve ter feito pelo menos aí umas 80 palestras esse ano. Isso, geralmente a média de 70, 80 por ano. Quase que eu acerto o número, Isso então. mesmo. Rodou o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Assim como eu também, eu posso falar que esse ano eu fui, vamos ver se você ganhou de território, ó. Eu fui de Porto Alegre a Natal. Eu estava semana passada no Acre. A semana que vem estou indo para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Não dá para competir com ele, não dá para competir. Marcos, conta para mim, o que o pessoal tem desejado mais nas tuas palestras? O que tem dado mais repercussão? Conta pra gente. Tá, o importante para falar em palestra também não é que seja um empreendedor de palco, né? Alguém que realmente tenha vivido todas essas experiências. O meu trabalho é de cultura de inovação e suas ferramentas. Design de serviços, design thinking, o Canvas, storytelling. Então, como você posiciona uma empresa na nova economia, tá? E aí entregando algumas ferramentas. Então, eu dou exemplos do que tem acontecido comigo, da minha vivência, que eu trabalho da saúde ao agronegócio, do turismo à movelaria, tá? E aí, de que maneira você trabalha um processo de cultura de inovação para que essa empresa se posicione diante da nova economia. Agora, o importante também é entender, Ginaldo, você que tem atuado aí no mundo das palestras também, entrevistando diversos empreendedores, principalmente depois da transformação digital, assim, fala um pouquinho do que você encontra, né? Como é que você produz essa mudança e gera negócios? E isso é, o que você falou, Marcos, é fantástico. Primeiro que a gente precisa tirar esse empreendedorismo de palco. Então, infelizmente, a gente vê muita gente que é só teórico, nunca vivenciou aquilo e acaba falando de uma teoria e aquilo na prática muitas vezes não é a realidade que o empresário encontra no seu dia a dia. Aqui pelo programa, só nessa terceira temporada, foram mais de 600 matérias. Então é um acervo de conhecimento que a gente tem no dia a dia que dá para nós uma consistência de transmitir para o público que está nas palestras uma verdade. Então a gente analisa quais são os padrões que têm dado certo
das empresas que têm crescido, quais são os padrões daquilo que essas empresas têm aplicado no seu dia a dia. E a minha missão o propósito é exatamente traduzir isso de uma forma didática, prática, para que cada empresário possa, no seu negócio, no seu dia a dia, aplicar esses padrões. É claro que não existe uma receita mágica, uma fórmula mágica, mas seguir padrão sempre dá certo. Eu acho que isso também você tem praticado no seu dia a dia. Legal. Eu acho que são assuntos que se completam, né? É super interessante quando a gente bate esse papo, né? Essa coisa do que anda acontecendo no mundo e como a gente trabalha esses padrões, como é que a gente faz com que o empresário entenda que a gente vive um momento onde eles não precisam vender o substantivo, mas vender o verbo, né? Então, eu acho que essa é a nossa pegada e seria legal um dia a gente ter aí um congresso legal onde a gente participasse levando esse tema. É isso aí, isso aí. Fica aí a dica aí, ó. Você que está organizando algum evento, fica a dica, né? Ó, Marcos Batista e Reginaldo. Vamos dividir o palco aí esse ano de 2020, com certeza. Queridão, valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. Olá, sou Cláudio Carvajal, coordenador acadêmico na FIAP. E inovação para mim é aproveitar toda a tecnologia, todas essas oportunidades que estão surgindo com essa pujança de transformação global e transformar a vida das pessoas para melhor. Trazer mais qualidade de vida, melhorar tecnologia na saúde, na educação, nos transportes e deixar um legado melhor para as futuras gerações. Que tal você também participar do Inova 360? Você pode ser um dos nossos comentaristas. Basta fazer parte da rede de inovadores. Quer saber como? Acesse o site do Inova, programa inova360.com.br e vem com a gente falar das coisas incríveis que você tem feito aí no teu segmento para todo o Brasil. Além da TV, você também pode participar com a gente no portal R7, na coluna do Inova 360. Um espaço exclusivo para você que tem bons conteúdos mostrar para o Brasil inteiro aquilo que você tem feito. Gostou da ideia? Acesse o site do Inova e faça a sua inscrição. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Estamos de volta aqui na Record News com o Inova 360 e olha, fique ligado agora que nós trouxemos mais conteúdos imperdíveis para você. No Inova 360 Adulto Mais e hoje com um coach especializado em recolocação. Não só especializado nesse assunto, mas ele sabe tudo a respeito. O que nós temos no cenário atual? Pessoas com mais de 40 anos tentando empreender. E o Fernando Reis está aqui comigo para falar um pouco a respeito desse assunto e dar umas ótimas dicas. Obrigado pelo convite. Quando a gente fala de empreendedorismo, existem duas informações muito importantes. Primeiro, mais ou menos 40% dos empreendedores começam a empreender por necessidade. E uma segunda informação, que uma entre 4 empresas não sobrevive nos 2 primeiros anos. É verdade. Isso significa o quê? Que muitas pessoas entram no empreendedorismo sem as habilidades, sem os comportamentos necessários. E hoje eu queria falar de 2 comportamentos que são essenciais para quem quer entrar nesse mundo. O primeiro comportamento é gostar de resolver problemas. O empreendedor ele tem que ser um solucionador de problemas nato e solucionar problema da maneira correta, né? Identificar o problema, fazer o planejamento, fazer o teste e validação do problema e depois poder fazer escala em massa. Sem isso, qualquer ideia é um risco muito grande de você começar o trabalho e não ter sucesso. O segundo comportamento essencial, isso serve para todas as idades, não é uma questão de faixa etária, é como lidar com o fracasso, né? A gente ouve muito falar de resiliência, e a grande verdade é que o empreendedor, quem trabalha com vendas, quem trabalha em organizações, precisa saber lidar com não. Você vai ouvir muito mais nãos do que sim. E uma dica que eu uso para mim, porque no começo eu tive muita dificuldade em lidar com esse não sem impactar em autoestima, autoconfiança. Qual é a dica que eu quero trazer? Quando você ouvir um não, quando você ouvir uma demanda negativa de algo que você fez, não coloque o peso
da experiência como sim, não sucesso ou fracasso. Simplesmente encara isso como um retorno de algo que você tem a oportunidade de fazer melhor. Muito bom. Todas essas dicas são extremamente importantes. Elas parecem simples, mas não são. É por isso que eu sempre recomendo o Fernando Reis. Preste atenção, anote isso e aplique isso em qualquer negócio que você faça. Eu te garanto que ele vai ser bem sucedido. O Adulto Mais volta no Inova com outros assuntos interessantes. Obrigada, Fernando Reis. Muito obrigado, Ida. Falando do tema empregabilidade, estou recebendo aqui o Ricardo. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Como vai, Ginaldo? Tudo bem? Tudo bem. O mercado conhece ele como Baza, né? Isso aí. É diretor da Michael Page Brasil, uma das maiores empresas de contratação de pessoal, de executivos do mundo. Conta pra gente um pouquinho da história da Michael Page e desde quando você está nela aqui no Brasil. A Michael Page é uma empresa britânica de recrutamento de executivos. A gente trabalha para as empresas quando precisam contratar um executivo para uma determinada função. Com isso, o objetivo é que sempre a gente identifique qual é a necessidade da empresa, seja do ponto de vista técnico, comportamental, mas também o fit cultural. Como você faz para que o DNA do profissional case com o DNA da empresa. Perfeito. Baza, conta pra gente agora, mudou muito a forma como as empresas contratam? É ainda do mesmo jeito que contratavam antigamente ou com esse mundo da inovação e tecnologia a contratação também mudou? O mundo está cada vez mais dinâmico e com isso também o recrutamento evoluiu. Mas é importante dizer que por mais que a gente fale de muitas técnicas, o que hoje é um desafio para os profissionais e que a gente tem hoje uma estatística que faz toda a diferença falar para todos vocês, 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. Ou seja, você contrata o profissional porque ele tem experiência acadêmica, porque ele trabalhou por empresas naquele setor, trabalhou por grandes projetos e depois ele acaba sendo demitido porque ele não sabe trabalhar em equipe, não tem atitude, questões puramente comportamentais. Então, a famosa inteligência emocional no centro para se ter sucesso na carreira. Ou seja, o mundo corporativo, a gente até tolera um profissional que precisa de treinamento, de capacitação. Mas você não tolera o cara que é chato, que é intragável e que não consegue trabalhar em equipe. É mais ou menos isso. Sem dúvida nenhuma. Acho que todo mundo tem uma experiência ou já passou por alguma experiência de alguém que atrapalhava o trabalho. Quando uma pessoa não tem conhecimento, você treina, você ajuda. E se ela tem uma boa atitude, você faz isso com gosto. Agora, quando ela não tem um bom comportamento, as pessoas tendem a isolar esse profissional. Perfeito. Agora, Baza, me conta uma outra coisa. As redes sociais hoje, as pessoas fornecem seus dados muito abertamente. Os recrutadores têm olhado para isso na hora da contratação? Eu acho que à medida que você tem informação disponível, você vai buscar essa informação. É claro que não dá para você pegar todas essas informações e ter uma avaliação direta, até porque nas redes sociais as pessoas tendem a ser talvez quem elas não são no dia a dia, mas a combinação do que você pega numa entrevista, com o que você vê numa rede social, do que você tira de algum teste comportamental, do que você vai olhar para referências, é a combinação aonde você vai ter um bom resultado final. Perfeito. Uma última pergunta, que o nosso tempo aqui é curto. As empresas hoje, qual você julga que seja o principal fator decisivo na hora da contratação? É a atitude. Hoje nenhuma empresa está numa situação confortável. A inovação vem para todos os setores e a única certeza que você precisa ter é ter pessoas que estão dispostas a se adaptar e evoluir junto com as empresas. Então não basta você ser contratado para aquela função estanque inicial. Você possivelmente vai ter que se adaptar. E se adaptar não é só com novas funções, mas ajudar a empresa a se adaptar, trazendo ideias e como ela pode tirar proveito daquele mercado. Ou seja, assim como as empresas estão mudando, estão vivendo a transformação digital e transformação de inovação, a pessoa que trabalha lá também precisa estar antenado para mudar e evoluir junto com a empresa. A transformação é para todos, por isso que a gente hoje fala do lifelong learning. Você vai ter que aprender para a vida inteira, não tem mais algo, aprendi, fiz faculdade, eu posso, estou pronto para sempre. Não, a evolução é constante. Tá certo, Baza, obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Gente, o Inova continua. Nosso episódio de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais Inova 360 para você aí todo o Brasil. E olha só, hein? O dia só está começando. Então, faça coisas incríveis. Oferecimento: ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica. Nexo, Compliance de Logística. OSAS, projetos sustentáveis com soluções inovadoras para a transformação digital. BioGreen, produção e distribuição de conteúdo cristão.